Helena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por cinema e terror. Bom, a cena é a seguinte: 4 amigos estão viajando de carro pelo seu país, mas eles precisam parar para colocar gasolina antes que anoiteça, senão eles vão ficar parados no meio da noite na estrada deserta. Quais as chances deles amanhecerem todos vivos? Hoje eu preparei um especial slasher pra vocês com os 5 assassinos mais famosos desde os anos 80. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso me ajuda muito. E bora falar de terror. Lembrando, pessoal, que aqui eu vou contar sobre a história do filme, mas não vou dar nenhum spoiler. Então, se você não assistiu ainda qualquer um dos filmes que eu trago aqui, pode ficar tranquilo, assiste o vídeo e depois vai assistir que a gente conversa. O Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre, de 1974, conta a história de 2 irmãos que estão viajando com mais 3 amigos em uma van, estrada deserta, aquela coisa toda, e dão carona pra um cara que tá ali no meio da estrada. Acontece que ele é, no mínimo, peculiar. Bem estranho, desde as feições aos trejeitos e algumas atitudes que ele tem dentro dessa van. Os amigos ficam apavorados, resolvem colocar ele pra fora da van, ele chuta a van, faz toda uma função. E aí, posteriormente, eles param em um posto de gasolina também muito estranho pra abastecer e tudo mais, não tem gasolina no posto. E aí eles chegam no destino, que é a casa onde esses 2 irmãos passaram a infância. A casa já tá super destruída, né? E aí eles começam a se dividir pra ir vasculhar o lugar, enfim, explorar. Eis que um dos casais chega numa casa e encontra uma figura muito estranha e a partir dali começa todo o terror daquele grupo. There are moments when we cannot believe that what is happening is really true. Pinch yourself and you may find out that it is. Nesse filme é apresentado o Leatherface, que é uma figura completamente doentia e desfigurada. Ele usa uma máscara de pele das suas vítimas, fica perambulando, correndo por aí com uma motosserra. O nome do filme em português acabou ficando Massacre da Serra Elétrica, mas eu acredito que seja uma motosserra movida a combustível, enfim, mas isso não vem muito ao caso. O Leatherface tem nitidamente alguma deficiência mental, alguma coisa, e ele tem a família dele que é completamente perturbada. Nesse filme a gente tem a figura da Sally, que é uma das personagens que ela foi considerada a Scream Queen, porque ela grita o filme inteiro e ela consegue passar o pavor que ela tá sentindo naquele momento. Imagina, ela tá lá fugindo de uma figura muito grande, com uma máscara de pele no rosto, uma motosserra correndo atrás dela, é assustador. O Massacre da Serra Elétrica foi proibido em vários países, inclusive aqui no Brasil, lá na época em que ele foi lançado, e por isso ele é considerado um dos maiores clássicos de slasher. Ele tem 4 continuações, um remake, uma continuação desse remake e um filme intitulado Leatherface, que saiu em 2017, contando o início da história do assassino. Halloween, de 1978, conta a história de um garotinho de 6 anos de idade que mata a irmã a facadas na noite de Halloween. Ele passa 15 anos em um sanatório e após isso ele consegue fugir, voltando para a cidade onde ele morava para atormentar a gurizada na noite de Halloween. Okay, Linda. Come on out. Bom, aqui a gente entende então que esse personagem de 6 anos de idade que assassina a irmã é Michael Myers, um dos assassinos mais frios e apáticos, psicopatas da história dos slasher. Particularmente é o meu assassino favorito. Eu gosto muito da figura dele com aquela máscara e a faca, o macacão, e justamente porque ele praticamente não emite nenhum som. Ele é completamente sem sentimento, sem qualquer apatia por qualquer uma das pessoas e vítimas que ele vai atrás. Aqui no Halloween se traz muito a figura da mulher promíscua, que é sempre a primeira vítima, e a Laurie, que é a personagem principal, que é a pura virgem, né, puritana, que é a que vai conseguir, de repente, fugir um pouco mais do assassino. Halloween tem um total de mais 10 filmes a respeito, sendo 8 continuações, mais um remake, mais a continuação desse remake e mais 2 promessas de filme, um pra agora 2020 e outro pra 2021.
13, Friday 13, de 1980, traz a história de um jovem empresário que decide reabrir o acampamento Crystal Lake. Para isso ele contrata jovens monitores para cuidar do local. Hello? Who's that? Acontece que na primeira noite deles, aos poucos vão começando a sumir. E a gente não sabe muito bem o que acontece. Embora imagine-se. Aqui iniciamos a história do Jason, mas pouco se sabe sobre a máscara de rock e o facão que ele usa. Em Sexta-feira 13, a gente tem absolutamente todos os futuros clichês usados nos próximos filmes slasher. Sair sozinho no escuro, começar a correr, tropeçar e mancar, a lanterna que falha, os corpos estrategicamente colocados para ocasionar o jumpscare no público e quem faz sexo se dá mal. Friday 13 tem mais 9 continuações e um filme intitulado Fred vs Jason. A Hora do Pesadelo, A Nightmare on Elm Street, de 1974, traz no roteiro a história de um grupo de amigos adolescentes que passam a ter um pesadelo com o mesmo homem. Ele usa blusão listrado, chapéu, luva com garras e tem o rosto completamente queimado. A partir do momento que os machucados que acontecem nos sonhos passam a ser reais, o desespero toma conta daquele grupo. O que pode ser mais aterrorizante do que um pesadelo em que você pode de fato morrer? Lá tudo pode acontecer de forma mais surreal, sem qualquer controle de quem está sonhando. A angústia daqueles personagens em não poder dormir, associada àquela figura completamente macabra do Fred Krueger, transmite ao público uma sensação completa de terror e angústia. A Hora do Pesadelo tem 6 continuações, um remake e mais o filme Fred vs Jason. Whatever you do, don't fall asleep. Pânico, Scream, de 1996, traz a história de uma estudante que está em casa esperando o namorado para assistir um filme de terror e atende uma ligação. Nessa ligação, uma voz estranha começa a conversar com ela, fazer algumas piadas e ela acha que é o namorado passando um trote. Porém, quando ele começa com um jogo de perguntas e respostas, em que a cada resposta errada uma tragédia acontece, ela percebe que aquilo não é um jogo, não é uma brincadeira e o pior ainda está por vir. Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? A morte de Casey então comove a cidade com a possível suspeita de um serial killer. Ghostface é apresentado aqui, e quem nunca foi numa festa fantasia de Halloween e não viu alguém, ou você mesmo, fantasiado com aquela máscara de fantasma com um grito? Esse assassino tem atitudes diferentes da de Jason e Michael Myers, por exemplo. Ele é estabanado, tropeça, ele apanha da galera e traz uma versão cômica para os slasher. Isso muito em função de que em 1996 já tinha passado super a onda de todos aqueles 1 milhão de filmes, como todos que a gente já comentou aqui agora, e suas milhares de continuações. Então, esse subgênero estava meio em baixa. Pânico veio para dar uma aflorada nesse subgênero, trazendo ele de forma diferente, usando inclusive os clichês dos outros filmes propositalmente. Pânico tem mais 3 continuações e acabou dando margem para a franquia Todo Mundo e Pânico, que é sim uma comédia. Don't answer the phone. Don't open the door. Don't try to hide. Bom, gente, eu trouxe aqui o primeiro filme de cada um dos assassinos. Sim, o que eu acho mais interessante disso tudo é que por mais que você não tenha assistido aos filmes, você reconhece eles por suas características. Vamos pensar. Leatherface, máscara de pele humana, motosserra, e ele tem uma atitude completamente descontrolada e brutal. Michael Myers, ele usa uma máscara, macacão e uma faca. E a atitude dele é com certeza a mais fria e apática de todos os assassinos que a gente comentou aqui hoje. Jason Voorhees. Talvez esse, esteticamente falando, seja o mais conhecido junto com Fred Krueger. Ele usa uma máscara de hóquei e tem um facão. As atitudes dele são completamente brutais e viscerais. Fred Krueger. Ele tem o rosto queimado, usa chapéu, um blusão listrado e a sua arma é uma luva onde ele colocou garras. É o assassino mais macabro e debochado do cinema slasher. Ghostface é a famosa máscara de fantasma que tá em várias festas de Halloween e lojas de fantasia.
e ele usa uma faca. As suas atitudes são um pouco diferentes das dos demais, como a gente já comentou, porque ele além de ser vingativo, ele é um tanto quanto atrapalhado e um pouco mais frágil do que os demais. É sempre bom lembrar, gente, eu gosto de frisar isso, é que os filmes que eu trouxe aqui hoje são filmes antigos. Sim, tem filme lá de 1974, ou seja, a gente não pode assistir um filme desses e querer que os efeitos visuais sejam os mesmos de agora, 2020. Sim, a gente tem que assistir pensando nisso, ok? Todos esses filmes usam e abusam muito de efeitos práticos, que são o contrário dos efeitos especiais. Ou seja, muita maquiagem, bonecos e estruturas montadas à mão e pouquíssimo usado no computador. De todos eles, o meu preferido ainda é o Michael Myers. Acho que em função da frieza e apatia dele, com certeza seria o que mais me daria medo. Eu acho. E você? Me conta aí nos comentários qual o seu assassino preferido e se você gostaria que eu trouxesse vídeos sobre as continuações desses filmes, certo? Me segue lá no Instagram, @morena dos anjos, igual pra Twitter. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima!